Irmãos, na minha adolescência, acho que não faz tanto tempo assim, uma vez eu estava num culto no lar e uma irmã, no momento em que disseram, abram as suas Bíblias, e eu abri a minha Bíblia, eu percebi que ela estava de olho na minha Bíblia. E ela balançou a cabeça assim. Eu falei, o que tem de errado com a minha Bíblia? Eu olhei para ela e a minha Bíblia estava com várias marcações de canetão. E eu percebi que a irmã ficou incomodada e eu perguntei, tá tudo bem, irmã? E naquele dia a mulher me repreendeu duramente, dizendo que pintar a Bíblia com canetão é pecado. E eu até lembro a expressão que ela usou. Ela falou, é como se você estivesse passando batom na boca de Deus. Porque a Bíblia é a boca de Deus. E eu, adolescente ali, meio debochado, olhei para ela e falei, ai de mim que pereça. Fiz ali uma brincadeira, um sorriso, ela não gostou, obviamente, né? Mas enfim, eu não acreditava que aquilo era pecado. Amados, eu temo que muito do que nós aprendemos ao longo das nossas vidas não seja de fato a palavra de Deus, mas doutrinas de homens. Acréscimos que os homens fizeram aos mandamentos de Deus. E talvez você também já tenha ouvido falar de ensinamentos como a mulher não pode usar calças, mulher não pode usar maquiagens, homem precisa fazer a barba sempre, não pode deixar crescer. Antigamente tinha uma que era assim, crente não pode ir no cinema. Antes tinha uma também que era assim, assistir televisão é pecado. Eu lembro de um pastor que ele não chamava a televisão de televisão, ele chamava de tira-visão. Irmão, esse negócio está tirando a sua visão, ele dizia. Eu lembro de uma palestra em que o título era televisão, distrai ou destrói? O pessoal é criativo, né? O pessoal que faz essas coisas. Eu lembro de outro pastor que dizia que novela é melhor não vê-la. E há relatos dos nossos pais que dizem que na época em que era proibido que o cristão assistisse televisão, o pessoal fazia um esquema e colocava a televisão dentro do guarda-roupa, de forma que quando alguém chegava em casa era só fechar o guarda-roupa e ninguém ia perceber que tinha uma televisão ali dentro, né? Quem já ouviu essa? Crente não joga futebol porque a bola é o ovo do capeta. Já ouvi essa. E eu não sabia nem que o capeta botava o ovo. Mas não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi isso. Crente não pode ir à praia. Crente não pode tomar vinho. Crente não pode andar de bermuda. O pastor de bermuda na rua, que escândalo. Uma vez eu estava com um amigo meu orando na casa de uma família, e eu falei, você faz uma oração pela família? Ele disse assim, eu não posso, eu estou de short. Eu estou de bermuda, quer dizer. Aí eu disse, essa calça eu comprei no céu. Brincando com ele, né? Então a gente tem algumas coisas aí que são bem esquisitas, né? Tinha um da nossa adolescência que o pessoal falava, crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. E aí você tinha que entrar na igreja e fazer algum tipo de barulho, senão você não mostrava uma espiritualidade, né? Mesmo sabendo que, pela Escritura, glorificar a Deus não é dizer glória a Deus com a boca, mas é glorificar a Deus com a nossa vida, segundo a maior parte dos textos, né? Enfim, irmãos, a verdade é que, por mais espiritual que esses conjuntos de regras possam parecer aos olhos humanos, nós não temos autoridade para adicionar mandamentos à vontade de Deus revelada na palavra. Sabe quem fazia isso? Os fariseus do primeiro século. E é quase isso que os falsos mestres que ensinavam a heresia de Colossos estavam fazendo com os colossenses. Para a gente pensar um pouquinho a respeito disso,
Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, nós vamos ler do 16 ao 23. O texto diz assim: a palavra do Senhor diz assim: assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vocês, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Até aqui, irmãos. Irmãos, em Colossenses capítulo 2, dos versículos 16 ao 23, Paulo continua alertando os colossenses contra o perigo da heresia de Colossos, ou a heresia, melhor dizendo, que ameaçava as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E é interessante que Paulo, ele não começou a carta expondo as minúcias da heresia de Colossos, mas ele começa expondo a mensagem da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos aqui. Observe, por exemplo, que os alertas mais direcionados contra os falsos ensinos, eles começam a aparecer apenas no capítulo 2. Olha só, capítulo 2, versículo 4, ele diz: digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. 2,8 ele vai dizer: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias. E agora, no texto que nós acabamos de ler, no versículo 16 ele diz: assim ninguém vos julgue. E no 18 ele vai dizer: ninguém seja árbitro contra vocês. Ou seja, irmãos, se nós mapearmos aqui os alertas que Paulo está trazendo para os colossenses, o que ele está dizendo? Cuidado. Cuidado, porque tem pessoas entre vocês que desejam enganá-los. Cuidado, porque há pessoas entre vocês, colossenses, que desejam devorá-los. Cuidado, porque há pessoas entre vocês, colossenses, que desejam julgá-los e até condená-los. Irmãos, nós não sabemos exatamente como, mas o texto bíblico nos oferece várias pistas sobre o que os falsos mestres estavam usando para julgar e para espreitar a liberdade dos colossenses em Cristo Jesus. Se nós olharmos os versículos 11 a 13, nós vamos perceber que uma das coisas era a circuncisão. Vocês precisam se circuncidar. Se nós observarmos o versículo 16, nós veremos mais algumas coisas. Regras alimentares, porque Paulo vai dizer: ninguém vos julgue por comer ou beber. A liberdade dos colossenses estava sendo espreitada também por causa de dias sagrados. Versículo 16 também, ó. Ninguém vos julgue por causa de dias de festas, lua nova ou sábados. O que mais que nós encontramos nesse texto? Adoração angelical, como já foi dito em outros sermões aqui, versículo 18. Porque o texto aqui fala de culto aos anjos.
Que mais? O versículo 18 vai dizer que esses falsos mestres, eles diziam ter vistos, eles diziam ter tido visões secretas, revelações secretas de Deus, que somente eles tinham, que os apóstolos não tinham, que eles tinham o segredo da sabedoria, do conhecimento e de tudo mais. Então, o versículo 18 vai dizer, baseando-se em coisas que afirmam ter visto. E que mais? A abstenção de algumas práticas, que aqui no texto é descrito como não toques, não proves, não manuseis. Se você for pesquisar a fundo, até a abstinência do casamento estava envolvida aqui, autoflagelo, punir o seu corpo para, enfim, um propósito de purificação, coisas que a gente ainda vê no mundo de hoje. Então, os colossenses estão sendo julgados pelos falsos mestres por todos esses elementos, repetindo eles: circuncisão, regras alimentares, dias sagrados, adoração a anjos, supostas visões e revelações secretas e abstenção de práticas. É o que nós vemos aqui. Então, irmãos, esse julgamento dos colossenses acontece por parte dos falsos mestres, baseado na doutrina deles, no ensinamento deles, que era uma combinação, como nós também já vimos aqui, de influências judaicas, gregas, místicas e pagãs. E essa atitude, ou esse falso ensinamento dos falsos mestres fez com que Paulo tivesse que tomar algumas atitudes aqui. Em primeiro lugar, Paulo ataca as falsas doutrinas. Ele descreve e descredibiliza os falsos ensinamentos. Olha só, Paulo está dizendo nesse texto, esses ensinamentos que vocês estão ouvindo desses falsos mestres, eles são filosofias e sutilezas vazias, que são segundo a tradição dos homens, que são conforme os espíritos elementares do mundo, que eram aqueles espíritos que eles acreditavam que precisavam adorar para poder chegar até Deus. Não são de acordo com Cristo, diz Paulo. Esses mandamentos, diz Paulo, eles têm até aparência de sabedoria, mas eles não passam de devoção falsa, eles não passam de humildade falsa. Paulo vai dizer, eles tratam o corpo de forma bastante severa, como eu disse aqui, porque eles se mutilavam. Mas aí Paulo diz que isso não tem valor algum no combate aos desejos da carne. E aí Paulo chega a uma conclusão sobre o conjunto de ensinamentos desses falsos mestres. Ele diz no versículo 22, não passam de preceitos e doutrinas de homens. Assim, irmãos, Paulo diz que aqueles ensinamentos, doutrinas e mandamentos precisavam ser rejeitados, simplesmente porque vieram da boca dos homens, vieram da cabeça dos homens, e não da boca de Deus, e não do cabeça da igreja, que é Cristo. Então Paulo começa aqui atacando as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Em segundo lugar, Paulo ataca nesse texto a fonte das falsas doutrinas. De onde vêm as falsas doutrinas? Dos falsos mestres. Então ele descreve e descredibiliza também os falsos mestres nesse texto. Olha só, alguns trechos desse texto. Paulo está dizendo, esses homens que estão pregando essas falsas doutrinas, eles são homens que enganam as pessoas com palavras capciosas. Eles são homens que gostam de se colocar na posição de juízes dos outros. Eles são homens falsos que fingem uma aparência de humildade. Eles prestam culto aos anjos e acreditam que os anjos podem levá-los até Deus, se eles adorarem os anjos. Eles vivem dizendo que recebem revelações particulares de Deus. Eles são arrogantes e possuem um conhecimento puramente carnal. E aqui vem o ponto principal de toda essa desordem. Eles não se sujeitam a Cristo, que é o cabeça da igreja. Por fim, irmãos, enquanto Paulo atacava então a heresia de Colossos e a fonte dessa heresia, que eram os falsos mestres, ele continua como desde o começo da carta, desde o começo da carta, ele vai exaltando a pessoa e a obra de Jesus Cristo em todo o tempo. E aqui eu quero citar 3 momentos nesse texto em que Paulo exalta a pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Paulo diz que Cristo é a realidade para a qual todas as sombras apontavam, versículo 17.
Paulo está dizendo, essas coisas, a circuncisão, as regras alimentares, as luas novas, os sábados, são apenas sombras do que haveria de vir. Mas a realidade é Cristo. Quer dizer, no Antigo Testamento, Cristo estava oculto, mas no Novo Testamento, Cristo está revelado. Nas instituições do Antigo Testamento, Cristo está prefigurado, mas no Novo Testamento, Cristo é claramente manifesto. O Antigo Testamento projeta sombras de alguém que estava chegando, mas o Novo Testamento nos apresenta a pessoa que estava chegando, Cristo como essa realidade completa e perfeita em Deus. Paulo está dizendo aos Colossenses, nós não precisamos mais de sombras, porque nós já conhecemos a realidade. Os falsos mestres estão querendo que os colossenses vivam pelas sombras. É isso que eles estão querendo. E Paulo está falando, não, nós já conhecemos algo melhor. Quem ainda está tentando se submeter aos rituais do Antigo Testamento, quem ainda está sacrificando o cordeiro, quem ainda está costurando o véu, quem ainda nos dias de hoje está colocando lá candelabro, todo aquele aparato do culto judaico, não entendeu que Cristo veio. Não é possível que entendeu. Porque você trazer esses elementos de volta é você desprezar aquele para quem todos esses elementos apontam. A realidade. Meu irmão, não troque a realidade pelas sombras. Essa é a mensagem de Paulo para os cristãos de Colossos. Então essa é a primeira coisa que Paulo diz sobre Cristo. Ele é a realidade para a qual todas as sombras apontam. Em segundo lugar, Paulo diz que Cristo é a cabeça e o sustentador da igreja, versículo 19. Os falsos mestres não se sujeitavam a Cristo, e os seus ensinamentos não eram de acordo com Cristo. Porém, Paulo está reiterando, Cristo é que é o cabeça da igreja, e nele todo o corpo é suprido, organizado pelas juntas e ligamentos, e assim vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Irmãos, humanamente falando, a heresia parecia ameaçar a igreja. Porém, uma vez que é Cristo que supre, é Cristo que organiza e é Cristo que desenvolve a igreja, é impossível que a igreja seja destruída. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Nós estamos trabalhando aqui, sim, mas quem está trabalhando, na verdade, é a graça de Deus, que nos torna operantes no novo nascimento para o bem do corpo de Cristo. Na verdade, por meio de nós, quem está edificando a igreja é Cristo. E é por isso que a igreja não quebra. A igreja não quebra, eu não estou falando nem da igreja física que você está vendo, eu estou falando da igreja de Deus no mundo. Não existe nenhum tirano que possa se levantar contra a igreja capaz de fechá-la, porque é Cristo que supre, porque é Cristo que sustenta, porque é Cristo que a toma em suas mãos, e porque ninguém pode tirar os santos de Deus das suas mãos. É impossível, não dá para fazer isso. Aqueles homens queriam enganar, eles queriam devorar e eles queriam julgar os colossenses. Mas os colossenses estavam seguros nas mãos do Senhor da igreja. Os colossenses estavam seguros na mão daquele que é a cabeça da igreja. E sendo cabeça, ele é capaz de ver e observar tudo o que está acontecendo com o corpo. Gente, até nas fases de maior perseguição contra a igreja no mundo, que já houveram, que ainda existem e que ainda haverão, cabeça nunca perdeu o seu posto. Ele continua soberanamente no controle da igreja de todas as coisas. Os colossenses não precisavam se preocupar por sofrer julgamentos, por fazerem ou não fazerem determinadas coisas, porque eles estavam unidos a Cristo pela fé, crescendo em Deus. Essa é a segunda afirmação de Paulo. Cristo é o cabeça e o sustentador da igreja. Por fim, em terceiro lugar, Paulo diz que em Cristo os colossenses já haviam morrido para os princípios elementares do mundo, de forma que não havia sentido nenhum em se submeterem a tais mandamentos. Versículo 20, olha só. Visto que vocês morreram com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? É o que ele está dizendo aqui. Então, nesse trecho, irmãos, Paulo encerra a parte doutrinária da carta.
Eu não sei se você já ouviu isso, mas as cartas, geralmente elas têm uma parte doutrinária e tem uma parte de aplicação, tem uma parte prática, né? E sempre a prática ela vem da doutrina. É errado quando a gente quer praticar sem antes conhecer a doutrina, e é errado também a gente se encher de doutrina e não praticar. As duas coisas andam juntas. Então, nesse trecho que eu estou pregando para vocês hoje, Paulo está encerrando a parte doutrinária da carta aos Colossenses, que é o capítulo 1 e 2. E na semana que vem em diante, nós começaremos então a parte prática, capítulos 3 e 4. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? Que Paulo está encerrando a parte doutrinária dizendo: visto que vocês morreram com Cristo. E vocês vão ver na semana que vem que ele começa a parte prática dizendo: já que vocês ressuscitaram com Cristo. Está tendo uma transição aqui. Cristo não é informação para encher nossa cabeça e a gente não saber o que fazer com ela. Não, a teologia, ela importa. A teologia é importante para a vida prática. O conhecimento daquilo que Deus revelou é importante para a nossa vida prática. Não despreze a teologia, porque você só pode ter uma boa prática cristã se primeiro você tiver uma boa teologia, se primeiro você tiver uma boa doutrina, se primeiro você tiver fundamento na fé. Vocês morreram com Cristo. E a partir da semana que vem, já que vocês ressuscitaram, como que a gente vive agora? O que a gente viu sobre Cristo até agora nessa carta? Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor da criação e da nova criação. Ele existe antes de tudo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Aquele que tem a supremacia sobre todas as coisas. O mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado. Aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a realidade para a qual todas as sombras apontavam. E nas palavras, pegando emprestado de outra carta de Paulo, nós fomos crucificados com Cristo e agora nós não vivemos mais. Quem vive é Cristo em nós. Então, a partir da semana que vem, a pergunta é: como que é a nossa nova vida nele? É sobre isso que a gente começa a falar a partir da semana que vem. Como a gente vive agora? Mas, irmãos, eu quero trazer só uma aplicação nesse texto. Não vou estender com outras aplicações. Hoje eu quero trazer uma só. O que nós podemos aprender aqui? Paulo disse aos Colossenses: ninguém vos julgue, ninguém se torne árbitro contra vocês. O que nós aprendemos? E se você tiver que sair daqui com uma frase na cabeça, sai com essa: ninguém pode julgar alguém que foi salvo em Cristo Jesus, nem condenar alguém que Cristo justificou. Ninguém pode julgar alguém que foi salvo em Cristo Jesus, nem condenar alguém que Cristo justificou. Os homens vão continuar a fazer lista de regras e mais regras para buscar salvação por meio das suas regras. Porém, Cristo já pagou o preço pela nossa liberdade e nós não precisamos acrescentar absolutamente nada à obra de Cristo, porque a obra de Cristo por nós e em nosso lugar é suficiente para nos salvar. Não existe nada que eu ou você possamos acrescentar que faça de nós merecedores dessa salvação ou que nos faça conquistá-la pelos nossos méritos. Não existe. O André pregou aqui a semana passada: se é Cristo e mais alguma coisa, já não é Cristo mais. Se é Cristo mais boas obras, já não é o Evangelho. Se é Cristo e mais outra coisa para complementar, o Evangelho foi embora pelo ralo. É Cristo, somente Cristo. Esse é o único motivo pelo qual eu e você podemos ser aceitos por Deus. Ah, Senhor, mas eu não posso dar uma cooperadinha aí? Um méritozinho. Senhor, mas não tem galardão, a Bíblia não fala de galardão, mas nós temos aprendido aqui. Esses dias eu estava dando um estudo aqui, que até mesmo o galardão é graça. Pedro, ele viu o jovem rico ir embora e falou: deu as costas para Jesus. Não é possível que a gente não tenha nenhum mérito.
Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus, Pedro, vai ter recompensa, mas depois ele conta a parábola dos trabalhadores, mostrando que mesmo a recompensa não é por mérito. Gente, hoje a gente vai cear. E a verdade é que se o lugar de qualquer pessoa na mesa fosse por mérito, a mesa estaria vazia. E nela estaria apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que não tem pecado. Mas porque não depende de mim, porque não depende de você, porque não depende de nós, porque não está em nossas mãos, porque não está em nosso poder, porque não está na nossa bondade, porque não está na nossa capacidade de não pecar, porque não está na nossa capacidade de sermos pessoas boas, decentes ou coisa semelhante. Tem um lugar para nós na mesa. Sabe por quê? Porque o mérito que não é encontrado em nós, tem no Cordeiro de Deus. É pela obra dele. A graça de Deus manifesta através de Cristo é suficiente para nos salvar. E esse é o argumento de Paulo. Como que o texto começou? O texto que nós lemos. Ninguém vos julgue. Mas você reparou tudo que Paulo falou antes de falar ninguém vos julgue? Essa é uma boa entrada para a ceia. Vamos lá. Colossenses 2, 11 a 15. Nele vocês foram circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Espera aí, o pessoal está espreitando os colossenses para que eles se deixem circuncidar. Mas Paulo está dizendo aqui, ei, vocês já passaram pela circuncisão do coração, o novo nascimento. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida, juntamente com ele, perdoando alguns dos seus pecados. Alguns? Perdoando todos os vossos pecados. Gente, todos, sabe quanto é todos? É todos. Sabe como que é no grego? É todos, é tudo, é 100%. Todos os vossos pecados. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes. Olha lá, o pessoal estava preocupado em adorar demônio para não vir praga para a vida deles. Aí Paulo está dizendo, ele despojou os principados e poderes e os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Louvado seja o Senhor. Aí, depois de dizer tudo isso, ele fala, assim, ninguém vos julgue. Sabe por que ninguém pode julgar um escolhido de Deus? Porque é Deus que os justifica. Porque a dívida foi cravada na cruz. E Deus não vai cobrar uma dívida que ele já pagou. Ah não, mas e se eu fizer uma coisa tão ruim que minha dívida voltar? Gente, ele cravou essa dívida na cruz. Se é que você crê na obra de Jesus Cristo. Se você crê na obra de Jesus Cristo e confia nele para a salvação, a sua dívida está liquidada. Liquidada. Porque senão Paulo ia dizer, todo mundo vos julgue, porque você é um pecador. Mas como ele sabe que não depende de você, mas do Cristo, ele fala, ninguém vos julgue. Não tem razão para você ser julgado. A dívida foi cancelada.
Romanos 8, 33 e 34 diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sério mesmo que você ainda tem medo do pecado? O Cristo que morreu por nós, segundo esse texto, irmãos, Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. Olha que coisa interessante, Cristo ora por nós. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, não importam quantas pessoas lembram dos seus pecados passados, Deus se esqueceu deles. Deus apagou cada um dos seus pecados na cruz. Porque é Deus que justifica os salvos, nós estamos seguros. Mas se você ainda está tentando se justificar diante de Deus, você está perdido. Se você ainda está tentando se tornar uma pessoa aceitável, uma pessoa melhor para Deus olhar e falar: nossa, como ele está diferente. Para Deus olhar e falar: nossa, como o Ronaldo está diferente, eu acho que agora vai, eu acho que esse aí eu posso deixar ele se justificar. Não. Quem está tentando ainda pelo próprio esforço, está perdido. Quem está tentando ainda pelo próprio braço, está perdido. Só está seguro quem está confiando em alguém melhor do que si mesmo, que é o Cristo. Mas, irmãos, antes de fechar esse sermão, é preciso que nós aprendamos a distinguir entre a palavra de Deus e a doutrina dos homens. Porque apesar de os salvos não estarem sob a doutrina dos homens, nós ainda precisamos viver em obediência à palavra de Deus. Os salvos em Cristo Jesus, eles não vão desprezar a palavra de Deus. Não. A obediência não é para Ele nos salvar. A obediência é porque Ele nos salvou. Assim como Deus tirou Israel do Egito para que prestasse culto a Ele no deserto. Deus não disse assim: Israel, presta culto que eu tiro vocês daí. Ele primeiro liberta e depois nos chama a adorá-lo. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção. O que a gente faz agora? A gente adora, a gente serve, a gente ama, a gente cuida, a gente congrega, a gente aprende, a gente ensina, a gente admoesta, a gente corrige, a gente anima na fé, a gente continua, a gente persevera, a gente luta. E aqui eu deixo esse alerta, porque aqui é uma coisa que dá para a gente se perder nisso. Não perceber. Cuidado para não chamar de moestação, repreensão e correção de legalismo. Porque essas coisas, como nós temos aprendido, são meios de graça e crescimento para as nossas vidas. A questão é, se a repreensão que alguém traz para nós vem de doutrinas de homens, a gente precisa rejeitar. Aí se aplica, ninguém vos julgue. Se alguém chegar em você e falar: você pintou o cabelo, pecadora. Aí você pode: não, ninguém vos julgue. Isso aí é doutrina de homens, isso não está escrito na Bíblia. Pode falar para a pessoa na hora. Se tiver ali, você colocou o meião, saiu do portão, alguém falou que a bola é o ovo do capeta? Não, mostra a costura lá, isso aqui não é ovo não, isso é uma bola mesmo. Mostra ali. Ninguém vos julgue, o que a Bíblia não falou é doutrina de homens, rejeite. Gente, por incrível que pareça, ainda existem muitas doutrinas de homens nas igrejas. Né? Se homem não pode deixar a barba crescer, então minha situação é caótica. E a sua, Léo? Você está reprovado, menino. Se as doutrinas de homens
estão em validade, a gente está com um problema sério. Mas não. Gente, a barba minha e do Léo, essas barbas, olha que barba maravilhosa. Ninguém vos julgue. Deus não falou nada disso. Agora, se a repreensão vem da palavra de Deus, se arrependa. Toma cuidado para não pegar o que é palavra de Deus e jogar na doutrina dos homens e falar, não, isso aí é os homens. Não. Você não viu o que o pastor falou para mim? Ele disse que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Isso aí é doutrina de homens. Eu falei, você não conhece a Bíblia, né? Não vai rejeitar a palavra de Deus achando, confundindo a palavra com a doutrina de homens. Separa, distingue. Paulo está ensinando os colossenses aqui a separar as coisas, Circuncisão, doutrina de homens. Né? Não adulterarás, olha. Palavra de Deus. Aí você tem que ir fazendo essa distinção em tudo. Né? Crente não pode passar debaixo da escada. Vamos fazer esse exercício? Crente não pode passar debaixo da escada. O que é? Não matarás. É isso aí, gente. Toda vez que você estiver diante de uma situação de julgamento, pergunte a si mesmo: o que a pessoa está falando para mim? É doutrina de homens ou é palavra de Deus? Eu encerro aqui. Se for doutrina de homens, abre em Colossenses e fala: ninguém vos julgue, ninguém vai intentar acusação contra o escolhido de Deus. Agora, se for palavra de Deus, se arrepende, confessa, deixa o pecado e segue tua vida cristã. É isso. Vamos orar.